Então, olá a todos, meu nome é Júlio César Costa e hoje eu gostaria de falar um tema relacionado ao mormonismo, relacionado à autossuficiência dentro da doutrina mórmon. Então, assim, basicamente, o mormonismo tem uma ideia bem próxima do calvinismo. Dizendo a grosso modo, até a Idade Média, Idade Medieval, a produção era uma produção rural, uma produção básica de subsistência do feudo daquela propriedade rural, e foi um sistema econômico que durou durante 9 séculos na Europa, até que houve uma queda, né? O sistema já não estava rendendo tanto, e houve uma ascensão dos burgos. Burgos eram... Burgo, em grego, é cidade, mas eram cidades, centros comerciais, ali aquelas barracas vendendo as coisas. O mercantilismo, no tempo histórico chamado mercantilismo. Nesse tempo houve o renascimento cultural, né? Renascimento das artes, da ciência, e também a ascensão do protestantismo de Lutero e Calvino. E Calvino contrapôs as ideias tradicionais do feudalismo, do catolicismo também, do trabalho ser algo para subsistência. Por exemplo, não era correto cobrar juros, tinha toda uma ética, uma ideia para aquele tempo. Então, pessoas que eram banqueiros, empresários, digamos assim, da manufatura, pessoas que eram artesãos, que tinham seus negócios ali, seus mercadinhos, eles eram a favor do protestantismo. Porque eles viam, muitos se converteram ao protestantismo pela ética protestante favorável ao capitalismo. Então o calvinismo ele é muito favorável ao capitalismo, muito favorável ao trabalho e também muito favorável à questão da predestinação, né? Que o ser humano ele nasce já predestinado à salvação ou condenação. Algo muito polêmico ao cristianismo, digamos, tradicional que nós conhecemos dentro da doutrina católica e da doutrina evangélica pentecostal, né? Que acredita no livre-arbítrio, que o ser humano ele pode mudar seu destino, digamos assim, ele pode se converter, enfim, e chegar à salvação. Mas, relacionado ao mormonismo, que já é a parte econômica, o que acontece? Eu não posso dizer que, digamos assim, foi desse fato. Mas, por exemplo, lá em Utah, em 1895, por aí, teve uma baita de uma seca, e ficou um tempão sem chover, e a igreja estava muito mal das pernas, estava hipotecando os seus bens, e o presidente na época era o quinto presidente, o nome dele Lorenzo Snow, ele até era um professor aposentado, digamos assim, e ele foi fazer um discurso numa cidade chamada Santo George, lá no sul de Utah. E lá ele teve uma inspiração e pregou sobre o dízimo. Naquela época, o dízimo não era algo, digamos assim, não era uma regra, sabe? Era algo assim, foi meio desleixado. Ele que formalizou a cobrança dos 10%. E naquela época, muitos membros foram, ajudaram a igreja e tal, e saiu do buraco. Tá? E aí veio chuva, aí veio milagre, enfim. Eu não sei se foi desta época, mas foi uma época muito difícil. E durante muitos anos a igreja vem falando disso, falando da autossuficiência. Que os membros devem buscar serem autossuficientes, não dependerem dos outros. Que o membro deve buscar o trabalho, se profissionalizar, tudo e tal, e não depender dos outros. Tem até aquela frasezinha, dar o peixe e não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Né? Então, eles são muito rígidos com muitas coisas, sabe? Evitam mesmo, por exemplo, ajuda o membro até um certo tempo, o membro ficou com dificuldade, ajuda, mas a pessoa tem que correr atrás, porque ficar esperando
ser, digamos, sustentado o resto da vida, não vai ser. Dentro da autossuficiência, eles falam várias coisas. Por exemplo, eles falam para estocar alimento. Tem no YouTube, tem vários vídeos falando sobre como estocar, tal, as técnicas ali de arroz, feijão, farinha, outros cereais, porque vai que a pessoa perde emprego, pelo menos o básico ela vai ter. E alimento assim, estocado, dura 5, 6 anos a validade. Estocar alimento, fazer poupança, uma coisa para você fazer poupança, não pelo rendimento, poupança não rende nada praticamente, mas para a pessoa ter ali uma reserva de dinheiro. Então, ter reserva de dinheiro para uma emergência. A igreja também diz para os membros, aconselha não ter cartão de crédito para não contrair dívidas. Não contrair dívidas, a não ser que seja necessário. Claro, um carro, uma casa, não tem como comprar à vista. Muito difícil, tem que ter muito dinheiro. Mas evitar esse tipo de coisa. Então, eles têm uma ideia muito firme, muito forte nisso. Sobre alimentos, assim, estocar alimentos, eu conheci uma pessoa que era muito boa nisso. Fazia muito bem. A maioria não é algo da nossa cultura. E incentiva também a profissionalização. Infelizmente, alguns trabalhos, algumas profissões não são muito bem vistas, infelizmente, pelos membros comuns. Se a pessoa fizer uma faculdade de Direito, uma faculdade de Psicologia, uma faculdade de História, Pedagogia até que não, mas Sociologia, Filosofia, esse tipo de coisa, muitas pessoas têm como estudos que vão afetar a fé do membro, vão afetar o testemunho e tal. Mas enfim. E uma coisa também que é muito interessante que eles falam muito é sobre responsabilidade pessoal no trabalho, sobre aperfeiçoar os dons. Então tem até uma aula sobre isso num livro chamado Princípios do Evangelho, que fala para as pessoas aperfeiçoarem seus dons. Se a pessoa é um professor, tal, melhorar sua forma de ensinar, se profissionalizar, fez a faculdade, faz uma pós, faz curso, faz conferência para melhorar o currículo e desenvolve mais o dom, quem sabe melhora para poder dar uma aula numa escola particular, para passar no concurso público. É um advogado, médico, enfim, toda a profissão, até quem trabalha autônomo, digamos assim. A pessoa que é autônoma, que ela faz, digamos, salgados. Já conheço membro que faz salgado. E eles incentivam isso, a pessoa melhorar. Então é uma coisa muito interessante. Uma ideia interessante que visa, claro, a pessoa tem a fé ali, a crença em Deus que vai abençoar, mas a pessoa também faz algo para poder melhorar, né? Porque aí também não dá para ficar esperando cair do céu. E isso é algo muito interessante que eu acho do mormonismo, que eles têm essa ideia da autossuficiência, a pessoa buscar ser autossuficiente, buscar estar no estado que não vai depender dos outros. Claro que nós dependemos de todo mundo, prestação de serviço, e várias coisas. A gente tem como fazer tudo por nós, né? Mas que, de certa forma, a pessoa não dependa financeiramente, consiga suprir suas necessidades, as necessidades dos seus familiares também. A única coisa que eu sou um pouco mais contra, que ainda tem essa ideia um pouco, é a questão da mulher, que é incentivado que o homem trabalhe, a mulher fique em casa e tal. Eu acho que já é algo que já não cabe mais em 2021, essa ideia machista com o homem provedor. Como o homem também pode ficar desempregado, a mulher ajudar ali, e cada um ir se ajudando, né? Mas é basicamente isso. Então, mais pra frente pretendo gravar outro vídeo, falar sobre um outro assunto, seja o mormonismo, seja uma outra questão religiosa.